Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, amém? Está escrito em Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé estavam diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém? Continuando lendo o mesmo livro de ontem, eu vou ler para vocês textos que me chamaram a atenção, trechos que me chamaram a atenção, mesmo não sendo a primeira vez que os leio. O tempo está quase terminado. Refletis como deveis a amorável imagem de Jesus? E a autora continua dizendo assim: foi-me indicado então a terra, e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis que experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles, e pouco tempo para fazer. Vi então que as 7 últimas pragas deveriam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referiria a elas como se não fossem mais do que gotas de água que estivessem para cair. Fui então capacitada a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que, se ele estendesse a sua mão ou levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca tivessem existido, ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. O terror se apossou de mim, e eu caí sobre o meu rosto diante do anjo e supliquei que fosse a visão removida, que a afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi, como nunca dantes, a importância de investigar cuidadosamente a palavra de Deus, para saber como escapar às pragas que a palavra de Deus declara virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e a sua imagem, e receberem o sinal em sua testa ou em suas mãos. Surpreendi-me grandemente de que alguém transgredisse a lei de Deus e pisasse o seu santo sábado, quando tão terríveis ameaças e advertências estão contra eles. O Papa mudou o dia de repouso do 7º para o primeiro dia da semana. Ele imaginou mudar o próprio mandamento que foi dado para levar o homem a lembrar-se do seu Criador. Pensou mudar o maior mandamento do Decálogo e assim fazer-se igual a Deus, ou mesmo exaltar-se acima de Deus. O Senhor é imutável. Logo, sua lei é imutável. Mas o Papa exaltou-se acima de Deus ao procurar mudar seus imutáveis preceitos de santidade, justiça e bondade. Ele tem tripudiado sobre o dia santificado de Deus e, em sua própria autoridade, pôs em seu lugar um dos 6 dias de trabalho. A nação inteira tem seguido após a besta, e cada semana rouba a Deus de seu santo tempo. O Papa fez uma brecha na santa lei de Deus, mas eu vi que havia chegado o tempo para o povo de Deus fechar essa brecha e edificar os lugares assolados. Supliquei diante do anjo para que Deus salvasse o seu povo que havia se desviado, que o salvasse por amor de sua graça. Quando as pragas começarem a cair, os que continuarem a transgredir o santo sábado não abrirão a boca para apresentar aquelas escusas que agora fazem para se considerarem livres de guardá-lo. Suas bocas estarão fechadas, enquanto as pragas estão caindo e o grande legislador reclamando justiça contra os que têm tido a sua santa lei em desprezo e têm considerado uma maldição para o homem, lastimável e sem solidez. Quando sentirem os agrilhões desta lei acorrentando-os, essas expressões aparecerão diante deles em caracteres vivos,
e eles compreenderão o pecado de haverem desprezado esta lei, a qual a palavra de Deus chama de santa, justa e boa. Minha atenção foi então dirigida para a glória do céu, para os tesouros acumulados pelos fiéis. Tudo era amável e glorioso. Os anjos cantavam um cântico maravilhoso. Depois paravam de cantar, tiravam as coroas de suas cabeças e lançavam rutilante aos pés do adorável Jesus. E com voz melodiosa clamavam: Glória, aleluia. Uni-me a eles em seus cânticos de louvor e honra ao Cordeiro. E toda vez que eu abria a boca para louvá-lo, experimentava um indizível senso de glória que me circundava. Era um eterno peso de glória muito excelente. Disse o anjo: o pequeno remanescente que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, e o que ficar fiel até o fim, desfrutará esta glória e estará para sempre na presença de Jesus e cantará com os santos anjos. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos lembrar sempre das promessas de Deus a nosso favor. Que possamos lembrar do que está escrito. Depois dessas coisas veio uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém? Está escrito em Apocalipse 7, no verso 9 e 10. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!